DJ e produtor, vem de Lisboa e começou por criar músicas no sótão de casa. Hoje pisa palcos nacionais e internacionais. Está no mundo da música há muitos anos e é também um dos fundadores dos Buraca Som Sistema. Em 2015 lançou-se a solo. É um dos nomes que mais está, aliás, associado à música contemporânea portuguesa e hoje está connosco aqui na Rádio Observador. Chama-se João Barbosa, mas de certeza que o conhece por Branco. Em 40 minutos. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, como estás? Acertámos tudo aqui nesta introdução? Nada a apontar? Espetacular. Ah pá, Boa. incrível. Começamos, Então vamos fechar já. Que Exato, podemos ir a embora. partir daqui é sempre a descer. Olha, Branco, já vamos falar do teu percurso e perceber como é que chegaste aqui, mas antes gostava de perguntar uma coisa muito óbvia, que certamente já te perguntaram milhares de vezes. Porquê branco? Porquê branco? Por acaso não me perguntaram assim tantas A vezes. sério? Sério? Eu achava que estava aqui a fazer a pergunta mega... Eu acho que foi Clichê. um pouquinho na busca do nome artístico ou da personagem artística. Eu, como obviamente com 10 anos de estrada, com Buraca Som Sistema e tudo, acabava meio por não ligar muito a isso. Nunca tinha pensado assim muito na ideia de ter um nome artístico e fui tendo alguns, mas depois chateava-me e meio que nunca assumi muito nenhum assim. Quais é que eram? à Acho que séria. era... Eu cheguei-me a chamar Little Little John, não é? Little John, exato. Ainda produzi umas coisas ainda com esse nome, mas nunca saiu assinado oficial. Sim. Pronto, e sinto que quando tive que ir à procura de um nome, eu pensei, bem, acho que tem que ser alguma coisa que já esteja de alguma forma intimamente ligada a mim, então fui ao meu próprio nome, João Pedro da Silva Branco Barbosa. Ai, boa, ok. Fui buscar aí o branco, que resolveu logo uma série de assuntos. Claro que sim. E o capa é mais para o estilo. Olha, foi um pouquinho da mesma maneira que em Buraca trocámos o C Sim. para Sim. capa, foi um bocadinho a mesma. Olha, Tipo, correu Disney bem. World. Correu bem. Os meus bebés todos vão ter, Exato. em vez de Cs, vão ter capa. Vão ter capas. Olha, puxando a fita atrás, numa entrevista disseste tudo começou, pelo menos esta tua ligação com a música, no Liceu da Amadora, Uhum. e que na altura recebeste um disco que te mudou a vida. Gostava de saber primeiro qual foi o disco e segundo, o que é que mudou esse momento Uhum. em ti, também naquilo que Então, querias para a tua vida. Eu acho que o momento que eu estava a falar nessa conversa deve ter sido um disco, mas não necessariamente um disco Sim, não de foi música. ou seja, não foi eu um acho álbum, que- foi... Eu acho que foi tipo, na altura havia um pouco uns CD-ROMs, não Sim, era? sim, que sim. tinham, Certo. imagino, Exato. havia um bocadinho, pelo menos no liceu, numa altura assim ainda meio arcaica de internet e de troca de ficheiros e coisas. O pessoal tinha muito CDs com filmes, coisas, Certo. sabes? Um bocado Yeah. meio. E era meio engraçado porque iam passando de mão em mão. Era tipo, ninguém podia ficar com aquilo mais de 2 dias. Era um bocado tipo, tu tinhas o teu direito, chegava à tua vez, levavas para casa, copiavas os filmes todos que querias, copiavas as coisas todas. E havia outro CD que era só com software, montes de coisas, software pirateado, todo o tipo. É melhor eu não falar aqui muito no assunto, senão Ainda arranjamos aqui eventualmente problemas. podem me mandar aprender, mas software pirateado, todo o tipo, inclusivamente programas de produção de música, tipo Fruity Loops, Sonic Foundry Acid, tipo esses softwares que havia na altura. E eu, pronto, assim que vi isso, foi exatamente o software que acabei por copiar para o computador lá, aquele computador familiar que havia lá em casa, no sótão, que era também o computador de trabalho e de estudo, etc., do pessoal todo. E pronto, e nunca mais consegui largar o computador porque acabei por descobrir um pouco essa ideia de produção, de construção, de loops, de ir atrás de música, de samplar, de produzir, etc. E foi um bocadinho aquele amor à primeira vista. Sim, Que bom. claro. Olha, e o que é que tu ouvias na altura? E também pergunto se há alguma coisa que tu ouvias quando eras mais novo e que continuas a ouvir até hoje. Eu, por Seja acaso, assim não temporal. tenho assim. Grandes Venho de uma referências. família onde só havia muita música e ouvíamos bastante música fim de semana. Aquela coisa de. O meu pai ligava tipo à aparelhagem. E ficávamos a ouvir música durante bastante tempo, mas nunca foi necessariamente assim nunca foi tanto uma pesquisa assim super musical, super profunda. Era um bocadinho uma coisa tipo o que estava a acontecer na altura. Sim. Não era assim grande. Aliás, até o meu pai até era mais obcecado pela própria aparelhagem em si Do que propriamente do os que artistas. propriamente pela música que tocava ali. Então a busca era um bocadinho essa. Muitas vezes Sim. coisas que soassem bem, sempre quase essa coisa audiófilo, mas ainda Sim. ainda ninguém tinha inventado o conceito de audiófilo, acho eu, mas já um pouquinho nessa direção. Então o que tocava era tipo solos de meia hora dos Dire Straits e coisas do Opa, que género. bom. Era um bocado por aí. Não era nada assim que Sim. eu sinta que traga para aqui. Aquilo se calhar que sinto que se manteve na minha vida foi a diversidade musical e as fontes diferentes em que tanto se podia ouvir música brasileira como Dire Straits, como ir almoçar à casa de um amigo e estava só a ouvir
uma coisa completamente diferente, um bocadinho acho que era assim Essa o mistura crescer na é Amadora sempre nessa boa. altura. Eu acho que essa ideia de conseguir pensar na música com menos fronteiras e menos limites sempre foi uma coisa que teve bastante presente Isso é na ótimo. minha cabeça e que eu sempre valorizei, e se calhar é das coisas que se mantêm mais presentes em toda a minha Boa. vida. Sim. Olha, olhando para as tuas referências, nós sabemos que também teve um impacto grande na tua vida, uma viagem que fizeste à Índia com Uhum. 20 anos. O que é que isso também despertou na tua ligação com a música e Uhum. naquilo que querias fazer? Olha, nessa altura estava a começar a produzir e já tinha como este software pirateado lá no computador. Levaste o CD da mala? Não, por acaso, não, aí depois não Já levei, tinhas não copiado, levei, não já levei, tinhas exato, copiado. já tinha copiado tudo, já estava tudo instalado, já estava tudo a rolar, já comprava revistas, na altura havia assim umas revistas que explicavam um bocadinho os processos de produção, etc. Tipo Computer Music, havia uma revista portuguesa chamada Pro Música na altura também. Comprava isso tudo. Pronto, tudo Quando a tudo internet que não eu era o conseguia. primeiro recurso, não é? Exatamente. E essa viagem ainda acabou por me marcar bastante porque na altura também havia uns dispositivozinhos de ouvir música chamado Minidisc. Uhum. O Minidisc tinha uma particularidade engraçada que era tipo uma cassete, mas digital, um bocadinho mais sofisticado, e permitiam também gravar. E eu na altura antes dessa viagem comprei um microfone. E o que acabei por fazer durante a viagem foi andar tipo a gravar os sons todos que eu apanhei, tipo o som do comboio, o som de uns miúdos a cantar, Opa, o que som giro. de não sei o quê. E não levei computador comigo, não consegui produzir nada durante a viagem, obviamente, mas quando voltei a casa acabei por ter ali tipo um mini Tinhas disco imenso cheio material. de informação e material Sim. que foi se calhar tipo das primeiras vezes que eu me sentei em frente ao computador para fazer música e senti que em vez de estar a usar uns sons que tinha ido buscar a um CD de uma revista ou quer que seja, estava a ir buscar sons de coisas que eu tinha vivido e estava a conseguir trazer no fundo aquilo que era a minha vida real e aquilo que era uma experiência que eu tinha acabado de passar de um mês num sítio incrível como a Índia e conseguir no fundo fazer beats com esse material. E isso foi um pouquinho, mudou-me um bocadinho a forma de pensar em tudo, porque fez-me pensar que eu iria sempre, que era exatamente isso que me dava prazer, não era fazer música com coisas que já existiam, não, era procurar tipo texturas, sons, coisas que me permitissem construir um universo novas, que fosse sim. realmente diferente, mas ao mesmo tempo ser tão diferente, mas ao mesmo tempo real também, e que fosse uma coisa, que fossem Claro. sons usuais da vida e coisas assim que eu tivesse vivido, e acho que o especial aí era ser coisas para onde eu colocasse também a minha experiência de vida, e isso fazia com que eu fizesse sempre uma música diferente a toda a gente, porque ninguém tinha aqueles sons, Sim, isso é ninguém sempre tinha melhor. vivido aquilo, ninguém tinha passado por ali naquela altura, e isso, tipo, essa identidade quase foi assim, se calhar a coisa que mais me marcou e depois para o resto da carreira. Sim. Olha, e como é que era um destes dias de produção no sótão de tua casa, sótão. não é? Tu disseste que partilhavas o computador com a família. Sim, Dividiam o tempo, acredito, nesse computador. normalmente eu tinha às tardes. É? Às tardes, sim, porque o pessoal Tiravas não- a senha da tarde. o meu pai ainda não tinha chegado do trabalho, não sei o quê, portanto eu assumia ali o Sim. turno da tarde, E era como é sempre que meu. era isso? E como é que também era, pergunto, como é que a tua família lidava com isto? Ou seja, como é que, por exemplo, o teu pai que também usava o computador, como é que te via o filho, não é? A ir produzir? Eu acho que nem se pensava assim muito na altura. Era só, está a fazer música, Exato, ele está a no fazer coisa computador. dele. Está no computador. Não, Sim. não era muito uma coisa. Mais não era como uma muito- brincadeira, por exemplo. Sim, sei lá, como estar a Um jogar hobby, um jogo, claro. exato, como estar tipo, a jogar Nintendo, uma coisa assim do género, era um bocado a mesma coisa. Pronto, mas depois deixou Não de era ser um muito hobby. pensado. Exato, depois chegou uma altura que deixou de ser um hobby. Olha, e como é que as portas, nós sabemos que as portas para um mundo mais, vamos dizer, profissional, abriram-se em Cabo de Ourique, não é? Onde tu tens o estúdio. Que portas é que se abriram também neste espaço? Ou seja, tu quando abres o estúdio em Cabo de Ourique, não abres só um espaço físico em Cabo de Ourique, abres também uma porta para todo o mundo. Como é que foi na altura essa... Foi por acaso foi uma oportunidade boa de conseguir. Eu estava muito presente já como DJ, como produtor de alguns projetos, de algumas ideias, ainda uma coisa toda ainda num formato meio amador, mas já com alguns anos de experiência de produção, por assim dizer, de música criada, portanto, muita coisa trabalhada, mas ainda nada editado, nada assim muito oficial. Então, mais ou menos em 2000 ali tipo 2004, 2000 por aí, tive a oportunidade de encontrar um espaço e de o meio que transformar assim num estúdio, e ao mesmo tempo que virou um estúdio, e foi uma coisa que fiz a meias com o Calaf, que depois me acompanhou também, obviamente acabámos por criar um projeto nessa altura chamado One Week Project,
porque estávamos tão felizes de ter montado o estúdio e tudo que acabámos por gravar um disco numa semana, por assim dizer, e chamámos-lhe One Week Project. Estávamos aborrecidos, era agosto, Lisboa, não se passava nada. Claro. E foi um pouquinho essa ideia quase de músico independente, não tinha propriamente editoras a baterem à porta, não tinha absolutamente nada, estávamos ali sossegados, ninguém nos chateava, tínhamos um espaço e usámos para transformar ali isso em algo criativo. Já era DJ, portanto ia tocando essas músicas e teve o seu espaço, teve o seu momento, e depois no fundo entre esse projeto em 2004 e depois chegar o início de Buraco Ação Sistema em 2006 foi um pouquinho, foram 2 anos de muita criação, muita experiência, muito de construção de ideias e de personalidade artística e de ideias musicais, etc. Até depois nos lembrarmos de fazer os Buraco Ação Sistema. Claro. E é precisamente por aí que vou pegar, não é? Apareceu uma coisa chamada Buraco Ação Sistema, não é? O nome diz alguma coisa certamente. Quando começaram, tinham noção que estavam a criar um projeto que ia ter tanto impacto? Eu acho que nós desde o início, e foi engraçado porque o projeto acabou por... Como éramos meio DJs, MCs, etc. O projeto começou antes de ser um grupo, era uma noite, uma noite em que nós tocávamos a música que depois veio a ser quase alguns dos nossos temas originais, mas também a mistura dos universos que nós depois acabámos por misturar enquanto grupo. Mas enquanto essa noite nós conseguimos logo observar que, acima de tudo, o que estava a acontecer ali era que havia uma série de pessoas que se identificavam e que tinham crescido da mesma maneira que nós e que conseguiam olhar para as referências que nós estávamos a colocar ali em cima da mesa e dizer, ok, eu também cresci assim, eu também ouvi isto misturado com aquilo. E essa resposta uma resposta quase identitária em que estávamos todos a celebrar a mesma coisa, tanto as pessoas que estavam no palco como as pessoas que estavam no público a ouvir, apesar de praticamente não haver palco. Sim. Tudo ali ao mesmo nível. Exato, estava tudo ao mesmo nível. Essa relação deu para sentir que realmente estávamos a dar voz a alguma coisa interessante. Claro. E é uma coisa que muita gente tinha ali guardado e que nunca ninguém se tinha lembrado de verbalizar ou de colocar cá fora dessa forma. Claro. E é também algo que acabou por atravessar fronteiras. Eu, por exemplo, lembro-me de jogar, creio, FIFA 10 e estar na banda sonora do jogo. Já estamos a falar de uma coisa que atravessa fronteiras. Vocês também sentiam esse impacto fora de Portugal? Sentíamos, principalmente porque acabámos por viajar para os sítios para tocar. mas quando chegavam lá notavam que as pessoas... Sim, elas só nos bocavam porque sabiam que nós vendíamos bilhetes. Não é? Isso é um bocadinho, as pessoas nós não íamos, é um bocadinho aquela ideia... Faz um salto de fé, tipo, vamos marcar e ver se corre bem. Vamos lá ver se vamos ter alguém na plateia. Não, digo isto um bocadinho porque por acaso até meio às vezes as pessoas comentam nas fotografias tipo, vem ao Brasil, se me tocarem eu vou, claro. Exato, tipo, claro. Mas alguém tipo, fala com o teu promotor, com o teu primo, com alguém, se alguém marcar o espetáculo, bora. Mas não, para dizer isso, mas desde o início que sempre sentimos no projeto e muito nessa fase ainda embrionária, e daí também meio que aquela tentativa de afirmação do primeiro EP From Buraca to the World, já o sentíamos que podia ser uma linguagem que era mais ou menos universal, talvez pelo lado do ritmo, pelo lado das coisas que estávamos a misturar, por sentirmos que outros artistas que estavam um pouquinho no mesmo plano que nós, como o Diplo, a MIA, etc., estarem a fazer esse som e estarem-nos a contactar e estarmos a criar ali um bocadinho uma rede de artistas, sentimos que sim, que havia esse espaço e que inevitavelmente essas marcações iriam começar a acontecer e então através, no fundo, desse mesmo estúdio e espaço em Campo de Ourique, onde tínhamos um bocadinho a casa-mãe, acabámos por arranjar agenciamento internacional, management internacional e meio que criar quase como uma vida dupla do grupo em que tanto estávamos presentes a nível nacional como a nível internacional. E qual é a memória mais engraçada, mais, não sei, mais fora da caixa que te ficou desses tempos? Foram 10 anos muito intensos, eu acho que há muitas, não é? Houve muita coisa fora da caixa e muita coisa engraçada. Era um grupo, nós vivíamos tipo com... Era mesmo... Imagina, eu lembro-me perfeitamente de ter tocado, nós tínhamos feito um concerto em Macau e depois tocávamos no dia a seguir em LA, mas quase que tocámos no mesmo dia porque andámos para trás quase um dia inteiro, tipo, foi super estranho, coisas assim desse tipo que acabavam por acontecer e era muito, às vezes era meio difícil de acompanhar o próprio, não é? Tipo, tudo aquilo que estava a acontecer de uma forma consciente. Sim, e que ferramentas é que tu levas destes anos de Buraca? Olha, acima de tudo,
uma coisa muito interessante que o grupo sempre teve e que nós sempre tivemos e que eu também sempre, da qual eu sempre fiz parte, que é a música estar sempre em primeiro lugar e nunca estarmos muito focarmos sempre nisso, não é? Pensarmos sempre que a música é o mais importante e a música, as canções é que vão fazer tudo isto fazer sentido um tempo depois, o que quer que seja, e tentar tipo, olhar sempre para ela como uma coisa intemporal e que o que precisa mesmo da nossa atenção e da nossa dedicação e de criar realmente tipo uma música e criar realmente algo inovador e diferente. E acho que esse sentimento e essa ideia meio de estar um bocadinho, tentar estar pelo menos um pouquinho à frente do tempo e tentar meio que perceber as dinâmicas e as coisas, foi uma coisa que eu acabei sempre por utilizar. E mesmo, obviamente, também géneros musicais, também músicas, também tudo aquilo que nós mergulhámos esses anos todos acabam por ser influências que se mantêm tipo, comigo e que se vão manter para a vida toda. Claro que sim. Claro. Olha, pela mesma altura criaste uma label, a Enxofada, e olhando para trás, como é que está o salto de estar a produzir, não é? No sótão, como estavas a dizer, para de repente criar aqui uma marca, uma label, não é? E como é que olhas também para essa evolução? Foi muito interessante porque para nós, e isto é verídico, nós mesmo, a música que tínhamos do projeto, tentámos falar com editoras e ninguém entendeu, ninguém pegou. Então meio que tivemos de fazer nós com as mãos e com os nossos próprios, com a nossa própria argamassa. Exato. E então acabou por ser interessante porque depois construímos rapidamente uma audiência e depois passou a ser muito mais simples negociar com todas as pessoas que depois queriam, porque aí nós já tínhamos sempre os nossos direitos, sempre tivemos tudo e conseguimos negociar com quem tivemos de negociar. Então, nesse ponto de vista, foi sempre muito interessante sentir essa ideia de, ok, se nós precisamos de chegar mais longe, significa que temos que chamar mais pessoas e contratar mais pessoas e trabalhar. Então foi sempre foi muito uma coisa muito repartida entre quase gestão, não é? No sentido meio prático de uma empresa, misturado com ser artista e estar a tocar e estar nessa coisa. Então foi super interessante. Acho que nos deu acima de tudo e que eu ainda trago para hoje, que eu ainda no fundo uso hoje em dia, que é estar preparado para tudo, não é? Tipo, eu sei todos os lados de todas as partes que se compõem seja para criar um disco, seja para lançar um disco, e isso acho que dá-me uma preparação interessante. Principalmente no mundo em que hoje em dia vemos artistas que passam do 0 ao 100 em 6 meses e coisas do género, que eu acho que pode ser um bocadinho mais assustador. Eu sinto que estou tipo um bocado... Estás completo, não é? Estás um bocadinho em todas as áreas, está tudo ótimo. Gostava de perguntar quando ou o que é que te fez querer lançar a solo? Quando é que te apercebeste que querias... O Atlas foi um disco meio especial, no sentido de que ainda estávamos com o grupo super ativo, ainda estava tudo a acontecer. Inclusivamente foi um disco que eu comecei a trabalhar em 2013. Chegaram a sair ainda alguns singles antes do álbum, que depois sim vem em 2015, mas o Atlas para mim sempre era um bocadinho um exercício, talvez. Eu havia uma rede de estúdios na altura que eu queria utilizar e eles tinham tipo um bocadinho de estúdios por todo o mundo. Eu fiz uma proposta de olhem, gostava de criar um projeto dentro dos vossos estúdios, vou com alguém que vai estar a filmar comigo o tempo todo e vou ocupar uma semana em 5 destes estúdios e nessa semana todos os dias vou trabalhar com artistas diferentes e no fim vou fazer um disco disso tudo. Mais ou menos simples. Simples. Exato. E deram-me um ok, não é? Tipo, a coisa avançou e foi super interessante. E então o Atlas nasceu um bocadinho isso, ou seja, não foi ainda tanto uma afirmação de artista a solo, não me sentia artista a solo, sentia-me um artista que fazia parte de um grupo e que dedicava grande parte do seu cotidiano nesse grupo, mas que criou um projeto tipo à parte que envolvia viajar e passear e conhecer alguns sítios e colaborar com alguns artistas e acabou por correr super bem. Eu acho que depois, só uns anos mais tarde, no nosso, já em 2019, é que eu acho que acabei por aí sim construir um disco enquanto artista e a pensá-lo, se calhar enquanto artista que também já tinha feito alguns anos a tocar o disco o Atlas, já tinha Buraca tinha acabado em 2016, já tínhamos esperado em 2016, então aí sim já se calhar já com um statement maior de ok, eu acho que isto sou eu. Olha, lançaste ainda uma versão alargada do disco que estreia, e nessa versão há uma música com a Mara Andrade, Reserva para Dois. Também acabou por ser um momento importante na tua carreira
principalmente enquanto produtor, não? Sem dúvida, sem dúvida. É uma canção que eu fico muito feliz de ter lançado. Ela não foi incluída no disco porque eu não estava feliz com o instrumental. Não estava. Como é que é possível? Não, ainda não era este. Pois. Depois. Ok, sim, era na Daí versão a versão alargada. alargada. A versão diferente, a versão anterior ainda não estava. Eu senti que o instrumental ainda não estava lá. Então foste E aperfeiçoar. senti que a voz estava perfeita e eu ainda não estava a conseguir, tipo, meio que fazer um match perfeito de energias e de Uma coisas. fusão. E então precisei de uns mesinhos a mais e depois cheguei àquela versão. E então, porque obviamente, enquanto DJ, sempre tive muito interesse em lançar remixes e coisas, não sei o que. Então, essa versão extended do disco, acabei por colocar também uma série de coisas que tinham ficado assim um bocado sem casa. E o Reserva para 2 era uma dessas coisas e pronto, ainda bem. E continuas a ter essas demos sem casa perdidas alguns Tenho sempre imensas, não é? 1500 vezes. Há ali muitas coisas que ainda podem ser lançadas um dia, achas? Acho que há bastantes coisas, sim. Quase Se eu como mover, arquivo. tenho lá discos rígidos suficientes para entreter o pessoal durante... Faz aqueles títulos póstumos, não é? Exato. Ai, caramba! Olha, Branco, depois disso continuaste a fazer música. Em 2019 lanças outro álbum, o Nosso, como já disseste, onde colaboraste com, por exemplo, Malu Magalhães, Dino de Santiago, imensa malta. Tu crias músicas já a pensar com quem queres colaborar ou simplesmente fazes a demo, o que seja, e se fluir uma colaboração, flui? Sim. Talvez todas as opções São válidas. todas. Todas as opções são válidas. Acho que não há bem um caminho assim certo que eu tento fazer. Acima de tudo, eu acho que grande parte das colaborações e grande parte daquilo que eu faço tento que seja o mais orgânico e o mais natural possível. Não sou muito de ficar a forçar colaborações, coisas ou a chatear. Acho que é uma coisa meio vendo interesse na minha música e na junção das duas coisas. Eu estou on e faço. Gosto muito de criar a música no estúdio com as pessoas. Acho que fica sempre uma coisa mais especial porque acho que é um bocadinho um compromisso em que os dois artistas, tanto eu como o vocalista ou a vocalista, saímos os dois da zona de conforto para nos encontrar algures a meio caminho, não é? E eu acho que esse é um exercício super bonito, criativo e é se calhar das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é tipo passar uma tarde de escrita e de composição no estúdio com alguém. E numa tarde consegues logo avançar com alguma coisa? Eu diria Consegues que adiantar uma ideia? numa tarde ou nasce ali alguma coisa assim com algum potencial, com talvez? algum salzinho ou então dificilmente a coisa vai acontecer. Certo. Olha, tu tens uma sonoridade muito própria. Aliás, as pessoas ouvem uma música e conseguem distinguir muitas vezes quando é que é o Branco a produzir ou não. Boa. Isso é uma coisa que eu me esforço. Claro. É Está a correr bem, estás a conseguir. Mas nesse sentido, obrigado. Nesse sentido, pondo na terceira pessoa, ou seja, pondo assim mais distante, o que é que distingue uma música produzida pelo Branco? Sem coisas técnicas que nós não vamos Sim, perceber, claro, está os bem? nossos ouvintes também. Certo. Olha, eu acho que passa muito por... Eu não sou muito músico técnico sequer, portanto não percebo nada de progressões de acordes, nem de inversões, nem coisas do género. Consigo perceber, sim, se elas me soam bem ou mal. Então eu acho que, obviamente, que... Chamado vai de ouvido. E claro, eu acho que o meu gosto acaba por ser, se calhar, assim, a coisa que mais acaba por pautar todos esses momentos criativos. E eu acho que, se calhar, muita dessa identidade está naquilo que eu gosto e naquilo que é o meu gosto. Mas, para além disso, uma coisa que eu tento sempre fazer, que eu acho que acaba por distinguir a minha música, eu nunca me identifico muito com música que é assinada por um produtor. Eu sou um produtor, eu faço beat, não é a minha voz, não é... Eu nunca me identifico muito com música a ser assinada por um produtor que não tenha um momento em que o produtor comunica diretamente com o público. E é aí que eu acabo por criar algum momento da música em que eu manipulo uma voz, faço alguma coisa, quase, imagina, se calhar não ainda coisas técnicas, quase como o Santana, por exemplo, guitarrista clássico, assina músicas como Carlos Santana. Como é que nós sabemos que a música é dele? Porque ele tem sempre um solo que soa a Carlos Santana, alguns ali no meio. Então é um pouquinho nessa busca que eu muitas vezes acabo por ir criar um momento em que, independentemente de ter uma voz a cantar o tema, e que obviamente que eu tenho a noção que é o que as pessoas mais absorvem, mais agarram e que mais as faz se relacionar com aquela canção, eu tento sempre também em determinado momento da música tipo, contactar diretamente para os headphones da pessoa. Sim, o instrumental também está, presente. O instrumental claro fala e comunica. E essa, se calhar, pode ser também uma das características em que quando tu chegas a um momento e ouves ali
alguma coisa manipulada, meio está a falar um bocadinho mais alto que o resto tudo, seja tipo, isto deve ser branco. Juro que isso acontece. Olha, tu já passaste por imensos palcos, escutaste Capitólios, vais a imensos festivais, boiler rooms, mas também disponibilizas DJ sets no YouTube, que tenho a dizer que são incríveis, porque são sempre com paisagens. Enfim, és tu, uma mesa de mistura, um drone, Exato. Uma bateria de carro, uma bateria de carro para dar energia àquilo tudo. Também. Pronto, não pode faltar aparentemente. Há aqui um lado de quase realizador, filmmaker dentro de ti, ou não? Sim, eu andava com uma pessoa, pronto, que felizmente. Mas essas me ideias ajudava. também partem de ti? Ou... Sim, foi. Eu acho que foi muito aquele escape da pandemia e daquela ideia de quase de termos que. Eu acabo por ser uma pessoa bastante criativa, não há dia que eu não acorde e que não me lembro de fazer coisas. E não havendo nada para fazer, não é? E numa pandemia, tipo, vai ter que haver um escape, vai ter que sempre acontecer alguma coisa. E neste caso acabou por acontecer isso, não é? Acabei por meio que agarrar na família, num iPad, numa coisa, no controlador, numa coluna e andar um bocadinho pelo país a fazer pequenos DJ sets para o Instagram na altura e depois meio que perceber que se calhar estava ali alguma coisa interessante. É isso, é que as pessoas passaram. Se calhar é que era passou a ser necessário. uma coisa muito boa, as pessoas gostam mesmo de. Pelo menos as pessoas com quem eu falo, os DJ sets do Branco no YouTube, não sei o quê, porque estás tu no meio da Serra da Estrela, algures tipo em Guimarães, e pronto, e acho ficou. Que, mais uma vez foi uma coisa que tentei que fosse orgânica e realmente aproveitei muito para viajar o país nessa fase e nesse processo ia gravando sets e ia pensando também um pouquinho naquilo que eu não sabia ainda, mas que depois acabou por vir a ser o meu disco a seguir, o Obrigado, que foi muito, não é, criar música para essas paisagens, quase arquitetura sonora paisagística, por assim dizer. Olha, falavas aqui em viajar pelo país, não só pelo país, também lá fora. Como é que tens sido recebido lá fora, no estrangeiro? Olha, felizmente que tem corrido tudo super bem. Se calhar no estrangeiro acabo por tocar mais em clubes e em alguns festivais também, portanto eu tento acabo sempre por levar muito a minha música e tocar as minhas coisas e então acho que acaba por fazer sentido porque o meu objetivo sempre é soar como mais ninguém soa e então sinto que é através da minha música que eu o consigo fazer e então é bom muitas vezes começar se calhar um DJ set num sítio onde se calhar só metade da sala é que está a perceber o que é que está a acontecer e acabar não é 1h30 depois e está o pessoal todo meio em sintonia já. Isso para mim é super interessante. Também já aconteceu ao contrário. Começar só com metade da sala e depois a outra metade ir embora na mesma e eu continuar a tocar para as pessoas. E como é que lidas com isso? Lidas bem com isso? É lidar. É tipo, olha, vou continuar, não é? É lidar. Não, felizmente não acontece assim tantas vezes. E por acaso já não acontece há algum tempo. Portanto, ainda bem. Olha, okay. E o ambiente de estúdio, como é que é? Tu há pouco disseste que quando fazes colaborações gostas que as pessoas estejam presentes, não é? Que não forças nada e que seja uma coisa orgânica, mas tu gostas de trabalhar mais sozinho ou não, com mais malta à volta? Gosto de trabalhar com mais malta à volta. Eu sinto que, e principalmente hoje em dia, cada vez mais me sinto bem a criar socialmente e com pessoas e porta aberta porque acho que é um exercício interessante porque é tipo, se tens coragem de estar de ter pessoas e de estar a expor a música já nessa fase, se tens essa coragem quer dizer que estás realmente a fazer alguma coisa interessante, porque eu sinto um bocadinho que quando há alguma coisa que eu tenho vergonha ou que eu acho que não esteja ok, eu nem sequer vou fazer play nisso, tipo, afasta o folder para o lado e tipo, não, ok. Lá vai para o arquivo outra vez. Exato, volta para a disco rígido. Olha, e pergunto também se tens algumas referências ou inspirações. Tu vais buscar um bocadinho de tudo, não é? Acho que me inspiro muito nas pessoas à minha volta, inspiro muito naquilo que eu senti que foi a energia que eu recebi a crescer na Amadora e depois mais tarde em Lisboa, tipo a ideia de que acabamos por viver numa cidade que acaba por ter uma personalidade e uma identidade cultural muito forte e muito marcada, é muito diferente se calhar daquilo que é o centro da Europa e aí que eu acabo por ir buscar muito do sumo que depois uso para as produções. Senti que enquanto este epicentro de cultura em português espalhada pelo mundo todo, que Lisboa, este lugar que Lisboa ocupa no mundo, eu acho que aí está imenso conteúdo e imensa informação para fazer música para sempre, infinita. Olha, Branco, vamos agora falar do teu novo disco, o Soma. Como é que descreves este disco? Porque
tem aqui algumas mensagens, não é? Que mensagens é que gostavas de deixar? Gostavas de somar alguma coisa com elas para o teu público? Olha, o disco foi mesmo pegando um bocadinho no que estávamos a falar antes, o disco foi muito uma construção social. Começou quase como um encontro entre os meus beats e uma série de músicos, dos músicos que eu acho mais importantes daquilo que é o som de Lisboa, por assim dizer, João Gomes, Yuri Oliveira, Jéssica Pina, uma série de músicos incríveis que tocam com uma série de gente e que eu convidei para virem improvisar em cima dos meus beats. E aí depois foi quase como conseguir ter toda essa informação e usar quase como se fosse um sample pack ou uma coisa que eu depois pudesse transformar Claro. e passar desse lado improvisado para o lado mais para uma estrutura pop musical normal. Isso foi um bocadinho o início e essa ideia, ou se calhar essa pluralidade e essa diversidade que se sente aí no instrumental e que depois eu continuei a estender ainda mais para os convidados vocais posteriormente, que eu acho que são se calhar a maior mensagem do disco, não é? Esta soma, a soma de todas estas identidades e personalidades e pessoas e tudo aquilo que se ouve no disco. Claro que sim. Olha, este disco sai numa altura em que fazes 20 anos de carreira. Sim. Pronto, não só 20 anos, pronto, de buraca, de produção, de branco, de tudo. Sim. Que balanço é que fazes destes 20 anos de produção? Olha, ainda não me fartei, portanto acho Bom sinal. Acho que escolhi a profissão certa. Imaginarias-te a fazer mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que sempre na música. Eu acho que de alguma forma, muitas vezes quando me perguntam quando é que eu soube que era isto que eu tinha que fazer, eu digo, olha, eu não soube, eu só não fazia era outra coisa nunca. Claro. E então é um bocadinho por aí. Mas tiveste planos para outras coisas? Os miúdos às Eu vezes estudei Direito, não é? Estudaste Eu Direito? acabei por tirar o curso inteiro de Direito, nunca exerci, nunca fiz sequer estágio, nunca fiz nada, mas acabei por tirar o curso, mas não me veria, em verdade, nunca por aí. Eu acho que a nível de... Quando eu penso nestes 20 anos, sinto que acima de tudo consegui sempre trazer música original, diferente, inovar, coisas novas e que eu me sinto bem com elas e acho que é muito importante olhar para trás e sentir que alguma intemporalidade da música. Eu acho muito interessante ainda hoje em dia entrar tipo numa discoteca ou num sítio e se calhar ouvir ainda tipo um Kalemba, Wege Wege que nós produzimos em 2007 e acho que essa é muito interessante isso, perceber que toda a mensagem e que toda a narrativa sempre foi a mesma, independentemente de ser aplicado a um projeto ou a outro projeto, e isso é talvez a coisa que eu mais levo e que mais orgulho, é mesmo essa ideia de essa celebração, por assim dizer. Claro que sim. Olha, e para este ano podemos esperar muitos concertos, principalmente concertos de apresentação do Soma? Muitos concertos, sem dúvida. O disco vai ser apresentado agora no Sonar Lisboa, um concerto assim domingo à tarde, porque vai ter que ser o primeiro. É o primeiro de bastantes, então tem que começar à tarde. Vou ter uma formação um bocadinho diferente. Até agora estava-me a apresentar mais como DJ, fazia um pouco um espetáculo audiovisual com alguns vídeos, mas no fundo aquilo que eu fazia era acima de tudo DJing, apesar de ser a minha própria música e não ser e isso. E agora vou ter alguns músicos comigo em palco e isso então vai trazer uma dinâmica um bocadinho diferente e meio que uma renovação um bocadinho das músicas antigas e ao mesmo tempo também, como este disco tem muito mais músicos e muito mais coisas tocadas, também um bocadinho poder haver essa performance desses momentos em palco. Então vai ser o primeiro agora dia 24 de março e tipo, acho que vai ser um ano cheio pelos ensaios, acho que vai soar muito bem. Depois daí Vodafone Paredes de Cora também já queria ir há bastante tempo, assim, uma série de festivais e concertos ainda por anunciar que vão ser muito bom. Então vamos ficar à muito espera boa de sorte. Sim, senhor. mais datas. Branco, não temos mais tempo. 40 minutos passaram a correr. Mas gostávamos de agradecer por ter estado aqui connosco hoje em 40 minutos na Rádio Observador. Obrigada. Até à próxima. Até para a semana.